Muito bem, vamos lá então, após o recado em relação à festa junina, vamos fazer a nossa prece. A oração é sempre um momento especial, o momento em que nós podemos dialogar com Deus, a nossa maneira, do nosso jeito, com as nossas palavras. Dialogamos com aquele que nós consideramos o nosso Criador. Envoltos por esta psicosfera agradável, oriunda das próprias energias da própria instituição, vamos nos deixando envolver profundamente por este momento. A nossa respiração se faz mais calma e mais tranquila. Aliás, como é bom exercitarmos a respiração, sentirmos o movimento dos nossos pulmões à medida que inspiramos e sentimos os pulmões expandindo-se. E quando expiramos, da mesma forma, vamos percebendo um movimento de contração. No ato de inspirar, vamos visualizando na nossa tela mental o oxigênio adentrando o nosso organismo pelas vias respiratórias. E à medida que vamos respirando e prestando atenção na nossa respiração, vamos conseguindo nos desconectarmos de tudo que nos perturba, de tudo que tira a nossa paz. Vamos por algum tempo, por alguns minutos, sentirmos apenas essa energia, esta vibração. E vamos nos tornando coparticipantes deste processo. Porque não é somente a energia, a vibração externa que nós assimilamos, mas é também o que nós produzimos, é também o que nós projetamos. E dentro dessa perspectiva, podemos dar asas à nossa imaginação. E no ato de respirar, relaxar, conectar, podemos viajar através do pensamento. Que tal cada um de nós, neste momento, irmos para algum lugar? Que tal cada um de nós nos deslocarmos com a velocidade do pensamento para um local aprazível? Quem sabe um local da sua infância? Quem sabe um local em que na atualidade você vai e uma vez indo, você vai se sentindo em paz? Quem sabe você viaje agora para as areias de uma praia, numa manhã ensolarada, e ali permaneça ouvindo tão somente o som agradável do movimento das ondas que beijam as areias e te encantam o mundo mental. Quem sabe, talvez, neste momento, você viaje para o campo, para junto da natureza, ouvindo apenas o som do vento soprando nos seus ouvidos,
associado ao canto dos pássaros e o movimento quase que imperceptível da própria natureza. Talvez neste momento você viaje para um local bem distante de tudo e de todos, onde você possa ficar com você mesmo, com você mesma, ouvindo apenas o som do silêncio. Talvez você deseje neste momento viajar pelos caminhos das lembranças mais felizes, dos lugares onde você viveu, dos lugares onde você passou, dos lugares onde você foi feliz. Talvez neste momento, ao invés de se imaginar sozinho, sozinha, você queira se imaginar junto das pessoas que você ama, cercado de pessoas que te querem bem, e sentindo a vibração de amor dessas pessoas, você ainda se sinta melhor. O momento é seu. Você está junto de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo você está só. Imagine que esse salão vasto, você está sozinho, você está sozinha, você com você, fazendo as conexões, estabelecendo as redes neurais, dando ao pensamento a possibilidade de se reestruturar dentro de uma dinâmica que possa lhe trazer a paz que você merece, mas que nem sempre você compreende que precisa. E neste movimento individual, pessoal, vamos exercendo uma influência profunda, significativa nas estruturas do nosso ser. Ao contrário do que a medicina convencional ensina, em grande parte, as nossas dores emocionais não têm apenas ligação com os neurotransmissores, com alguma falha na estrutura cerebral. Embora a serotonina possa gerar de alguma forma alguma tristeza, não poderemos responsabilizar tão somente o nosso cérebro, um processo químico, pelas nossas dores emocionais. O cérebro ainda é apenas o instrumento sob o comando do Espírito, este mesmo Espírito imortal, que traz no bojo de suas experiências a própria relação com si mesmo, a sua relação com o mundo que vive, a sua relação com as pessoas que com ele dividem o espaço material. Este espírito que se desloca do tempo e no tempo, no processo evolutivo, e que se vê à volta com as experiências trazidas do período infantil, das experiências sofridas por aqueles que representaram as figuras mais importantes da sua infância, como também o Espírito traz as experiências, algumas delas traumáticas, experimentadas em situações que se perderam ao longo do tempo, nas experiências passadas,
dos vários e vários mergulhos na carne, mas que continuam arquivadas no inconsciente do espírito, na bagagem que o espírito traz e que forma a sua história. Além do que, o espírito, muito além do que um amontoado de células, é aquele que tem a perspectiva do futuro, é aquele que assimila os impactos que a vida lhe apresenta, é aquele que se posiciona desta ou daquela forma em tudo o que vive, de acordo com a própria busca que estabeleceu pela sua decisão de evoluir ou de estacionar. Sendo assim, fica muito fácil compreendermos que todas as nossas dores de cunho psíquico-emocional, desde os problemas mais simples, da nostalgia, da tristeza, da falta de alegria, até os processos mais complexos da neurose, da esquizofrenia, do rompimento com a realidade, o espírito transita e sofre a influência contínua de toda esta realidade que o cerca, a genética, as suas relações, a sua bagagem espiritual, o processo de desenvolvimento psicossexual desde o nascimento. E é este conjunto de fatores, é esse conjunto de elementos, são estas experiências que determinarão uma maior ou menor saúde psíquica. O que nós estamos querendo dizer, colocando de uma forma mais singela e mais compreensível, que a psiquiatria, nos moldes atuais, tendo como base do tratamento a medicação, está longe, muito longe, de ajudar o espírito na cura dos seus males. Até porque toda a indústria relacionada ao que diz respeito à medicação, assim como grande parte dos profissionais da área da saúde mental, não trabalham necessariamente para a cura do indivíduo, mas para mantê-lo, através de um processo artificial, uma melhora, uma cura, entre aspas, também artificial, já que nada que venha do externo pode estabelecer uma cura concreta. Sendo o espírito imortal, ele precisa buscar dentro de si, nos escaninhos da sua própria alma, como nos alertaria Jesus, dizendo que o reino de Deus está dentro de nós, ele estará buscando dentro de si a cura real para os seus desafios. Há aqueles que dentro da filosofia irão afirmar que o homem é tão somente o resultado do meio em que vive. Embora o meio possa nos influenciar, somos um pouco mais. Porque temos o nosso poder de decisão, que está aliado, conectado, vinculado ao nosso desenvolvimento social, psíquico, espiritual. Equivale dizer
que o espírito é mais ou menos dono da sua vida, a partir do momento que compreende a própria existência e passa a trabalhar numa direção que possa conduzi-lo ao desprendimento daquilo que é material e conectá-lo ao que é espiritual. A expressão "não existem doenças, e sim doentes", ela é muito acertada quando compreendemos que o espírito, num primeiro momento, adoece sob o ponto de vista moral, que é o espírito que deixa o caminho seguro junto ao Criador para se aventurar nos seus desejos incontidos, oriundos do primitivismo, que ainda não foram vencidos pela educação. Não a educação tradicional dos bancos escolares, mas a educação do espírito, no sentido de educar os próprios sentimentos, as suas emoções, educar os seus pensamentos. E nesse processo de proximidade com esse ser primitivo que ainda somos, nos distanciamos do Criador, adoecendo moralmente. E a partir daí, todos os corpos que possuímos, até o último, que é o corpo físico, num processo de reverberação, vai sofrendo os impactos naturais, inevitáveis, de um espírito que caminha por vielas, por atalhos, que acabam conduzindo-o a becos que não têm saída. E aí então, toda a manifestação da enfermidade, seja ela qual for, física ou psíquica, em última instância, embora a influência da genética, embora a natureza da fragilidade do corpo físico, que envelhece e adoece, para além destas questões já conhecidas, é o resultado natural de um adoecimento moral, com esta consequência no veículo físico ou nos corpos espirituais. Não é por outra razão que as doenças vão e voltam. Não é por outra razão que as enfermidades gravitam em torno de nós, com a impressão que não nos deixam. Mas não são elas que não nos deixam. Somos nós que ainda não aprendemos viver num patamar, num nível evolutivo, em que estas enfermidades não mais nos alcancem. A partir do momento em que as nossas vibrações forem apenas de amor, a partir do momento que as nossas energias, os nossos pensamentos estiverem definitivamente, de forma concreta, ligadas às leis divinas, de forma alguma adoeceremos, porque alcançaremos a saúde em plenitude, a saúde plena, que agora emana de um mundo interior estabelecido dentro das leis soberanas que conduzem a nossa existência. É preciso que ouçamos o nosso mundo interior. É preciso, sem dúvida alguma, mergulharmos dentro de nós mesmos para compreendermos quais são ali
as lacunas, os buracos emocionais que nos fazem sofrer. É preciso, como já iria dizer o pai da psicanálise, que possamos lembrar, repetir e elaborar. Lembrar, repetir e elaborar. Lembrar para identificar onde erramos. Repetir a lembrança para tomarmos consciência. E elaborarmos para que a partir dali outras condutas, outros comportamentos, outras atitudes possam direcionar a nossa caminhada. E então nos desfazermos de uma vez por todas de toda dor, de toda enfermidade que ainda carregamos no nosso histórico de vida. Sendo assim, digo-lhes que nós, espíritos, aqui estamos, trazendo-lhes não a cura, mas as bênçãos da melhora, as bênçãos de uma visão mais lúcida da própria vida, as bênçãos de uma orientação que possa lhes fazer compreender a vida sem fim, para que a partir daí, pelo próprio esforço, vocês possam conseguir a cura. Cada um, no seu mundo, na sua estrutura, na sua história, possa construir a própria cura. Que este momento sirva de reflexão. Não é outro o nosso objetivo senão convidá-los à reflexão. Agora, saio de cena. Deixo o médium para que o querido Klaus conduza o tratamento de todos. Aproveitem este momento. Aproveitem esse instante. Porque se conseguirem se conectarem ao ambiente de fato, se conseguirem fazer este exercício da respiração, de olharem para si mesmos, de se isolarem em meio a dezenas de pessoas, o tratamento ocorre e vocês sairão daqui muito, muito melhores do que aqui chegaram. Não por um efeito milagroso de uma interferência espiritual, nada disso. Porque só é sobrenatural aquilo que é desconhecido. Em verdade, o sobrenatural não existe. A rigor, damos o nome de sobrenatural àquilo que desconhecemos o mecanismo. Quando passamos a entender e compreender a lei que rege aquilo que chamávamos de sobrenatural, passamos a enxergá-lo como natural. Assim também a expressão do milagre. Nada disso. Apenas situações reais, naturais, como agora, em que vocês são submetidos a um tratamento de cura, de limpeza, no corpo físico, no corpo etérico, no corpo astral, na mente, principalmente na mente. Quantas e quantas vezes as nossas mentes se assemelham ao barulho ensurdecedor do movimento das abelhas em suas colmeias, aquele zunido, aquele barulho dos pensamentos negativos, das aflições, do desespero.
Se pudéssemos dimensionar em peso, poderíamos dizer que estamos tirando, extraindo, limpando, diluindo da mente de vocês toneladas de pensamentos dessa natureza, que contaminam, que sujam, que geram dores de cabeça, dores do pescoço, que prejudicam a visão, que tiram o sono, que geram insônia, que perturbam a vocês e a quem está perto de vocês. Então aproveitem esse momento. As palavras do amigo Aulus. E nós então vamos, a partir de agora, oferecer a vocês, digamos assim, um presente da espiritualidade. O médium nos solicitou este momento e nós resolvemos atendê-lo. Portanto, a partir de agora, como disse o nosso irmão Aulus, não criamos nenhuma expectativa de milagre, apenas de reação da ação, apenas o efeito resultante da causa. E se queremos ter um efeito positivo, uma reação positiva, que tenhamos a partir de agora uma postura semelhante. Além da respiração que vocês já estão fazendo desde o começo, procurem ampliar a percepção espiritual. Sentados onde estão, exercitem agora a captação das energias que caem sobre todos vocês. A semelhança de uma fina garoa, como vocês chamam aqui no Brasil, uma pequena chuva, ou, se o quiserem, uma suave neblina, gotículas de energia estão caindo sobre vocês. E estão caindo de forma organizada sobre as vossas cabeças. E estão sendo assimiladas pelo chakra coronário e vai fazendo a distribuição da mesma. E quanto mais vocês relaxarem, observem, relaxem o corpo. Quando nós pedimos para relaxar, as pessoas ficam tentando relaxar a mente e forçam fisicamente. Vou relaxar o pensamento, endurece o pescoço. Vou relaxar, ficam com os ombros rígidos. Relaxe o corpo. Relaxe. Solte os ombros. Solte os braços. Não se preocupe com nada. Você agora está sendo tratado pela misericórdia divina, você está sendo tratado. Solte as suas pernas, solte os seus pés. Se você quiser pensar na sua enfermidade, pense. Mas pense que a sua enfermidade está sendo curada. Use essa palavra. Não fique no meio termo, numa fé pela metade. Não sei, talvez eu melhore, talvez eu me cure. Não sei, melhorar um pouquinho, não. Eu estou melhorando. Eu estou sem dor. A enfermidade está desaparecendo. E aqui nós saímos do raciocínio filosófico de Aulus, que explica que a enfermidade vai voltar pela nossa vibração negativa, pela nossa baixa vibração. Eu não estou pensando nisso.
Não pense no amanhã. Não pense se a dor vai voltar. Não pense se a enfermidade vai voltar. Pense no agora. Agora você está saudável. Agora você está bem. Agora você está conectado com Deus. Agora você está conectado com Jesus. Agora. Agora você está recebendo. Agora você está bem. Agora você está em paz. Isto. Viva esse momento. Não se preocupe se amanhã a dor vai aparecer de novo. Eu estou falando deste momento. Eu estou falando deste dia, desta noite. E se você tiver uma boa vibração, vai manter essa energia por vários dias. E quem sabe até curar algumas enfermidades que vocês ainda não perceberam no corpo, porque elas ainda estão transitando no veículo astral. Quando cuidamos de vocês, e vocês não entendem por que o médico espiritual mexeu na coluna se você não tem dor nas costas, por que o médico espiritual mexeu na sua cabeça se você não está com dor de cabeça? Por que o médico espiritual atuou na sua garganta se você não está com a garganta inflamada? É porque estamos tratando os processos antes deles desaguarem no veículo físico. Muitas das vossas enfermidades estão nos outros corpos. E acreditem, é possível, muitas vezes, impedir que estas enfermidades eclodam no veículo físico. Se elas já estão na matéria, se elas já estão no corpo mais denso, aí então tratamos especificamente onde elas se encontram. Sintam as energias fazendo o movimento de cima para baixo. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, humeral e básico. Agora, mais uma vez, respirem e sintam cada centro de força sendo limpo e reestruturado. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, humeral e básico. Isto. Agora, cada um do seu jeito, respirem profundamente 3 vezes, mas ao expirar, mentalize que estão jogando para fora tudo que lhes perturba, tudo que vos aflige, tudo que provoca dor, seja emocional ou físico. 3 vezes, Uma, isto, 2, isto, 3, isto. Muito bem, muito bem. Espero que vocês estejam se sentindo melhores. Espero que vocês estejam se sentindo saudáveis. Porque este foi o nosso desejo nesta noite. Desejo a todos, como não poderia ser diferente, saúde. Saúde para viver bem. Saúde para fazer o bem. Saúde para sentir-se bem. E saúde
para compartilhar o bem que estão sentindo. Fiquemos todos em paz. E nós declaramos encerrados os nossos estudos dessa noite. A todos, muito obrigado. Pessoal da internet, muito obrigado. E Jesus nos abençoe de retorno aos nossos lares. Muita paz.